Eu fui criada em uma família cristã bastante rígida, mas amorosa, em uma região do Bible Belt nos Estados Unidos. Meus pais não eram de modo algum irrazonáveis em suas regras e tinham boas intenções, mas eu quebrei algumas delas ao longo do caminho, como a maioria dos adolescentes faz. No verão antes de começar a faculdade, comecei um relacionamento com um cara um pouco mais velho. Eu o conhecia do colégio, e ele estava frequentando a faculdade onde eu logo estaria. Johnny era um partido, ele era excepcionalmente bonito, tinha sido membro do time de futebol e estava com uma bolsa de estudos acadêmica integral. Era engraçado, talentoso e muito sociável. Havia pouco para não gostar nele. Nós nos unimos pelo nosso totalismo e amor por fazer pegadinhas. A melhor parte é que ele tinha seu próprio apartamento na faculdade, que ficava a 4 horas de carro da casa dos meus pais. Eu poderia facilmente me esgueirar até lá sob o pretexto de visitar uma de minhas amigas ou passar a noite na casa de outra amiga. Meus pais nem sabiam que eu tinha um namorado. Eu tinha acabado de completar 18 anos e estava aproveitando minha fase rebelde e minha recém-descoberta liberdade, mas ainda vivia feliz sob a orientação e as regras dos meus pais, em grande parte. Eles sempre me incentivaram a ser uma pensadora livre e a descobrir minhas próprias morais e valores. Acabei me tornando muito parecida com eles, porque, honestamente, eles são incríveis. Minha mãe, de forma sábia, me encorajou a não simplesmente dormir com qualquer um, e era algo que eu realmente levava a sério. Então, enquanto não tinha problemas em fazer noites de sono com meu namorado, estava decidida a não ter relações sexuais com ele. Ele lidou bem com isso e parecia respeitar minha decisão. Mas, numa semana, bem no meio do verão, eu tive 3 dias de folga do trabalho. Uma viagem para ver Johnny estava em ordem, então comecei a minha jornada bem cedo pela manhã. Ele estava animado para me ver, e tivemos um ótimo dia com Guerras de Nerf, lendo Stephen King e nos beijando. Saímos para jantar e voltamos para uma noite de travessuras, ou assim pensei. Ao entrar em seu apartamento, notei que Johnny tinha uma caixa de preservativos. Ele já tinha tentado isso antes, então não fiquei afetada e disse, de forma categórica, que não ia rolar. Os eventos que se desenrolaram após essa interação aparentemente sem importância ainda me assombram hoje. O sorriso de Johnny desapareceu e seus olhos ficaram frios, friamente assombrosos. Eu estava sentada à mesa de jantar com as costas contra a parede, e ele estava do outro lado da pequena mesa. Você me dá nojo. Estou farto de você. Tudo o que você faz é me enganar, ele disse. Nós éramos brincalhões e sarcásticos em todos os sentidos da palavra. Enquanto seu semblante fazia minha pele arrepiar, eu sabia que ele estava brincando. Afinal, eu conhecia Johnny há anos. Eu pensei muito sobre isso por um longo tempo e você está morta. Não estou mais fazendo isso. Você me deixa tão doente e eu te odeio. Você está morta para mim. Ele estava estranhamente calmo, e sua voz traía um leve indício de raiva que eu nunca tinha ouvido antes. Percebi que ele estava cerrando os punhos, veias saltadas subindo por seus braços. Pela primeira vez em nosso relacionamento, eu me senti insegura com ele. Ele mantinha meu olhar, sem piscar. Seu apartamento no 2º andar ficava no campus e era verão. Não vi ninguém mais no prédio, nem outros carros no estacionamento. Mesmo que eu conseguisse passar por eles, o que definitivamente não consegui, as minhas 2 opções eram destrancar a porta da varanda e pular, ou correr 15 pés pelo corredor até a porta da frente, que abria para dentro, e descer um lance de escadas. Qualquer um dos cenários levaria a um estacionamento vazio. Eu teria que chegar ao meu carro ou correr para a floresta próxima. Embora fosse atlética, não teria chance contra ele fisicamente. Eu me concentrei nele, metade de mim sabendo que ele estava brincando se ele tinha que estar. Ele iria cair na risada a qualquer momento e voltaríamos ao nosso lindo dia. Ele continuou falando. Não posso repetir o que ele disse, era muito gráfico e específico para o nosso local para ser escrito em um fórum público. Ele detalhou a agressão sexual que tinha planejado para mim. Se eu sobrevivesse, eu seria estrangulada na floresta próxima e depois desovada em um lugar isolado que havíamos explorado juntos. Ele gesticulou para algumas sacolas que tinha em seu balcão.
É lá que seu corpo estará dentro de 1 hora. Eu já tinha tido o suficiente, o seu plano era pensado demais para ser espontâneo. Sou pequena, mas sou teimosa e lutaria até a morte se necessário. Também tenho um rosto impassível quando preciso. Era minha vez de manter seu olhar com toda a ferocidade que consegui reunir. Levantei e disse a primeira coisa que me veio à mente, da qual ainda me orgulho pela calma inabalável que apresentei. Por dentro, eu estava implorando a Deus para não me deixar morrer. Você é realmente engraçado. Eu quase acreditei em você por um segundo. Não teria funcionado de qualquer maneira, porque o que eu ia te contar antes de tudo isso é que meu pai pediu para eu voltar para casa esta noite. Ele precisa de ajuda amanhã de manhã com o jardim para o aniversário da mamãe, porque Kyle, meu irmão, machucou as costas, e eu disse a ele que ligaria assim que estivesse na estrada. Dentro de meia hora, isso era uma mentira, e não uma particularmente boa, mas a entrega foi convincente. Balancei meu telefone na frente dele e disse que ele poderia explicar ao meu pai por que eu não estava voltando para casa esta noite, se quisesse. A boca de Johnny estava aberta enquanto ele me encarava. Era só uma brincadeira, ele murmurou, com os punhos ainda cerrados. Até mais, eu disse, passando por ele. Minha aposta valeu a pena, peguei minha bolsa e fui para o corredor, mas eu podia sentir seus olhos queimando em mim e a energia elétrica na sala, enquanto eu gritava internamente para me mover lentamente. A fechadura se destrancou. Saí e lutei contra toda a vontade de correr escada abaixo. Eu estava longe demais do meu carro. Se ele me perseguisse, eu teria que vencê-lo, e eu me recusei a dar a ele a satisfação de me ver assustada. Caminhei toda a extensão do estacionamento. Sempre tive o hábito de estacionar o mais longe possível, ao lado da floresta em que ele disse que me mataria. Eu sabia que ele estava me observando o tempo todo. Eu podia sentir seus olhos seguindo cada movimento meu. Ao dirigir para fora, passando pelo apartamento dele, vi sua sombra na janela da varanda. Eu acenei enquanto ele me encarava. Dirigi algumas milhas até o Walmart mais próximo. Era só um quarto, e o sol estava começando a se pôr. As pessoas caminhavam pelo estacionamento, inconscientes do que eu acabara de passar. Eu colapsei no volante e desmoronei, chorando copiosamente. Então, dirigi às 4 horas de volta para casa. Estupidamente, eu não sabia como processar o que aconteceu e baniria isso para os recantos da minha mente. Passei os anos seguintes evitando Johnny. Nas poucas vezes que pensei nisso, culpei a mim mesma por ser tão ingênua. Finalmente, contei para minha mãe 4 anos depois do ocorrido e consegui processar tudo isso. Era a época de Natal, e minha esposa e eu estávamos hospedados na casa de infância dela, onde sua mãe agora vivia sozinha. Bem, sozinha, se você não contar os gatos. A casa estava em um cul-de-sac tranquilo nos subúrbios. Se você está imaginando gramados recém-cortados, bandeiras americanas e calçadas vazias, está imaginando corretamente. É uma casa de um andar, com uma garagem anexada. Na frente, a garagem possui 2 portas, além da porta elétrica, é claro. Uma delas leva ao jardim e ao quintal. Essa porta tinha uma velha entrada para cachorro, dos tempos em que tinham seu querido Max, descanse em paz, Max, que cobriram com um pedaço de madeira pregada, o que sempre me deixava um pouco desconfortável. Mas eu pensei que já estava assim há anos, então, qual seria o pior que poderia acontecer? A segunda porta leva à cozinha. Ela poderia impedir a entrada de um rato, mas não muito mais que isso, definitivamente não algo que quisesse entrar, ou alguém. Estávamos dormindo no quarto de infância da minha esposa, na frente da casa, às 3 horas da manhã. Eu estava naquele profundo e escuro recessos do sono, quando ouvi o grito. "O que você está fazendo?" era a voz da minha sogra ecoando pelo corredor. Para mim, perdido em um mar de sono, soou como um motor a jato rugindo perto do meu tímpano. Eu me levantei abruptamente. O que aconteceu a seguir ocorreu em questão de segundos, mas sobre aquele grito, mesmo estando profundamente adormecido, ouvi o suficiente para perceber a urgência por trás dele. Não era um grito do tipo "Oh, você me assustou".
era diferente, e eu sabia disso, não conscientemente, mas a parte reptiliana do meu cérebro, aquela que herdamos de nossos ancestrais primitivos, sabia que algo estava errado. Eu assisto e leio uma quantidade razoável de true crime, e esse grito despertou aquele medo horrível, aquele que diz, e isso não pode estar realmente acontecendo comigo, pode? Honestamente, naquela hora da noite, parecia que alguém estava prestes a ser assassinado. Você já se perguntou se é do tipo ou lutar ou fugir? Eu sempre me perguntei e aprendi algo sobre mim mesmo naquela noite. Eu sou um lutador. Porque saltei da cama e rosnei? Sim, eu rosnei com a voz mais máscula que consegui reunir. Eu vou te matar. E corri. Eu arranquei a porta do quarto e corri pelo corredor. No final, vi minha sogra, com uma expressão de choque total em seu rosto. Ela estava parada, imóvel. Nossos olhares se cruzaram enquanto eu continuava em direção a ela, e então ela virou a cabeça e olhou diretamente para a cozinha. Eu passei correndo por ela e virei a esquina em direção à cozinha. A porta oca estava obliterada, com pedaços espalhados por toda parte. Olhei pelo quadro da porta aberta e vi que as portas elétricas da garagem também estavam abertas. Eu me empurrei adiante, correndo em direção à garagem, e ouvi o som de alguém pulando em um carro que estava funcionando, logo fora de vista. Assim que cheguei à entrada da garagem, vi um carro acelerando a partir da calçada adjacente à casa. Mas, com a adrenalina ainda pulsando, quem sou eu para dizer não à adrenalina? Então, como um idiota, corri descalço atrás do carro. Dei o meu melhor, mas não sou Michael Johnson, e mesmo ele não conseguiria alcançar um carro em alta velocidade. Logo, o carro desapareceu rua abaixo, e eu fiquei completamente sozinho. Se a polícia chegou em 3 minutos, o que, devo dizer, me deixou muito mais tranquilo em relação à minha sogra vivendo lá, eles ouviram nossos depoimentos. Minha sogra disse que ouviu um barulho, a porta oca sendo chutada, e entrou na cozinha, onde encontrou um ladrão, uma mulher de estatura pequena. A polícia teorizou que ela estava trabalhando como parte de uma equipe. Seu trabalho era se espremer pela entrada do cachorro, chutar a porta oca e abrir a porta elétrica da garagem para seu cúmplice. De acordo com a polícia, os ladrões provavelmente pensaram que ninguém estava em casa. Felizmente, minha sogra deve tê-la pegado de surpresa e a assustou, além do meu rugido masculino, é claro. Mas é bom saber que todos estavam seguros e aprender que, suponho, tenho um pouco de luta em mim. E, para constar, compramos a porta de madeira mais pesada que você já viu para substituir aquela porta oca. Gostaria de ver um rato tentar passar por ela. Quando eu tinha 19 anos, me mudei de Oregon para a Flórida para ficar com meu namorado da época. Eu estava pensando em praias de areia branca e no Mickey Mouse, mas, em vez disso, encontrei pântanos, insetos e estradas de terra. Nós vivíamos em uma cidade pequena chamada Hawthorne, nos arredores de Gainesville. A cidade tinha uma única semáforo e talvez 4 lojas, Dollar General, Steve's Market, Farmácia e Sonny's Barbecue. Uau, que emocionante! De qualquer forma, consegui um emprego na extinta Eckerd's, no meio da cidade. Era ao lado do supermercado, então todo mundo fazia compras lá. Após cerca de 3 meses trabalhando lá, entrei para começar meu turno em um dia e o gerente me chamou para seu escritório. Sobre a mesa dele estavam cerca de 30 a 40 cartas abertas, todas endereçadas a mim. Você conhece essa pessoa? Perguntou o meu gerente. Não, eu respondi, e ele me pediu para ler uma delas. Escolhi a carta de papel amarelo alegre. Dentro, havia 2 cartas escritas à mão e um recorte de revista de uma mulher com longos cabelos loiros, assim como os meus. Enquanto meu gerente observava, comecei a ler a carta, pulando por uma quantidade de confusão, tentando desesperadamente descobrir por que eu estava naquela sala. Do que li, era principalmente alguém imaginando como seria passar tempo comigo. Grande parte era de natureza sexual, com descrições e comentários sobre meu cabelo, sobre lavá-lo, cheirá-lo e algo sobre a luz da lua. Algumas frases estavam destacadas, outras sublinhadas. Meu primeiro pensamento foi: estou sendo demitida? Você conhece esse cara, David Elrod? Perguntei. Sim, acho que sim, ele respondeu.
O cara alto e magro, com óculos grossos e cabelos loiros cacheados? Ele é um cliente regular que vem algumas vezes por semana para pegar Diet Coke e medicamentos para a mãe. David estava na casa dos 20 anos e era obviamente social ou mentalmente desafiado. Em raras ocasiões, ele fazia uma pequena conversa enquanto eu registrava o pagamento do refrigerante. Uma ou duas vezes, ele se demorou no meu caixa ou me encarou, mas eu pensei que ele estava apenas tentando ajustar a visão ou tinha dificuldades sociais. Ele era inofensivo comparado a algumas das outras pessoas que conheci na Flórida, então não prestei muita atenção nele até aquele dia no escritório de Ecker. Eu sabia que ele tinha escrito as cartas por causa de um encontro estranho 2 semanas antes, enquanto trabalhava. Ele se aproximou por trás de mim e tocou ou acariciou meu cabelo. Tive que removê-lo de suas mãos, e ele pediu desculpas. Estranho, mas sem maiores danos. Voltei ao trabalho. Depois de contar isso ao meu gerente, ele me informou que o cliente seria banido da loja e que eu estava sendo mandada para casa enquanto eles tratavam dos detalhes. Que detalhes? Confusa, saí da loja e dirigi para casa. Aquele dia foi estranho. 2 horas depois de voltar do meu dia de folga, houve uma batida na minha porta. Olhei pela janela e vi o que parecia uma equipe SWAT. O que diabos está acontecendo? Pensei. Vi homens em trajes táticos com armas grandes, 2 homens vestidos com terno e vários policiais uniformizados. Tudo parecia em câmera lenta. Quando abri a porta, uma policial ergueu algumas cartas estranhamente familiares. "Podemos entrar e conversar sobre isso?" ela perguntou. Percebendo que todos na cidade haviam lido aquelas cartas, eu quase desmaiei. "Eu mal conheço o cara", eu disse a ela. Fomos até o sofá, e ela começou a falar. Com o canto do olho, vi meu namorado me lançando olhares de reprovação do quarto. A policial mencionou as cartas da Eckerd e tentou emitir um aviso de invasão. Eles queriam falar com David diretamente, pois todo o departamento estava ciente de quem ele era. Os policiais o confrontaram em sua residência e tentaram emitir o aviso de invasão da loja de Eckerd. Aparentemente, ele não ficou feliz com isso e insistiu por mais de 45 minutos que tudo era um grande erro e que eu queria falar com ele. Ele estava combativo e persistente, mas decidiram prosseguir com as acusações de stalking. Acusações de stalking? E eu perguntei. Ela continuou: "Você precisa saber que David matou e desmembrou parcialmente a mãe dele quando tinha 12 anos. Ele foi liberado de uma instituição psiquiátrica juvenil há menos de 4 anos. Encontramos materiais perturbadores em sua casa", continuou ela. "Acreditamos que ele tem te seguido." Minha mente estava divagando nesse ponto. David foi preso no dia seguinte por me seguir, depois de ser encontrado no estacionamento da Eckerds. Mas a última informação oficial foi que ele voltou para o hospital psiquiátrico, pelo menos temporariamente. Eu não tive a chance de ler as cartas por completo antes que fossem armazenadas como provas, nem me explicaram o que encontraram em sua casa, então nunca tive uma visão completa do que estava acontecendo. Meu namorado na época foi um grande idiota sobre tudo isso, então voltei para Oregon uma semana depois. Além disso, quem quer ficar por perto quando Norman Bates está obcecado por você? Eu, uma mulher de 22 anos, trabalhei em um shopping quando era jovem. Muitas vezes, já estava escuro quando chegava ao ponto de ônibus, e havia muitos indivíduos suspeitos e estranhos por perto. Eles geralmente não me incomodavam e costumavam ficar longe, na maior parte do tempo. Certa noite, estava caminhando um pouco mais tarde do que o habitual quando vi uma caminhonete e um homem conversando com uma garota que parecia estar na adolescência. Não pensei muito sobre isso, ou muitos jovens precisavam ser buscados no shopping, pois trabalhavam na praça de alimentação e, às vezes, nos fins de semana, tinham turnos até tarde. Pensei que talvez fosse o pai dela a pegando. Honestamente, pensei nisso. À medida que me aproximava, percebi que ela estava visivelmente chateada, mas imaginei que tinham tido uma briga. O homem olhou para mim de forma um pouco irritada enquanto eu me sentava e ouvi-o dizer à garota: "Dei, querida, você deveria ir para casa comigo agora. Sua mãe está preocupada."
Ela começou a recuar lentamente, e foi aí que olhei para cima e a vi com um rosto aterrorizado. Esse homem claramente havia consumido álcool e exalava cheiro de bebida, mas não estava cambaleando. Agora eu sabia que algo estava errado, e meu estômago afundou. O ônibus não chegaria por mais meia hora, e eu era uma mulher pequena, com apenas 1,50 metros de altura. Comecei a sentir que o homem não era o pai dela. Ele dizia: vamos, querida, entre na caminhonete. Está tarde. Eu não sabia se esse homem era ou não o pai dela, mas decidi que precisava fazer algo. Disse: Bey, uau, não te vejo há muito tempo, e comecei a conversar com a garota. Ela se sentou, ignorando-o. Ele parecia visivelmente irritado e foi em direção à caminhonete. Eu pensei em ir embora, mas a garota se sentou ao meu lado e explicou que o homem não era seu pai. Ela não sabia quem ele era, mas ele estava tentando fazê-la ir com ele. Disse: ok, apenas haja normalmente e continue se recusando. O homem voltou até nós com o telefone perto do ouvido e um objeto estranho na mão. Ok, garota, entre na caminhonete. Sua mãe está furiosa, e você, senhora, precisa se intrometer menos nessa situação familiar, ele disse. Eu disse a ele que claramente ele não era o pai dela e que deveria ir embora antes que as câmeras de segurança o registrassem fazendo algo ilegal. Ele parecia ter percebido que elas existiam, mas decidiu que já havia ido longe demais e começou a andar em nossa direção. Ele agarrou a garota pelo braço e a arrastou, enquanto ela lutava. Tentei empurrá-lo, mas ele me disse para ficar fora disso, que era uma questão entre pai e filha. Vi um segurança pela janela, e ele fez um gesto perguntando se eu estava bem. Eu fiz um gesto de volta, dizendo que não estava, e balancei a cabeça. Ele imediatamente começou a destrancar a porta e a pegar seu telefone, presumi que estava chamando a polícia. O homem esquisito viu o segurança se aproximando e decidiu finalmente ir embora, xingando e acelerando. A garota estava visivelmente abalada e chorando. Seus verdadeiros pais chegaram não muito tempo depois do incidente, e eu deixei algumas palavras com a polícia sobre o que aconteceu e dei meu número. Estou feliz por estar lá, porque não vi mais o homem desde então e não sei o que poderia ter acontecido com aquela jovem. Descobri que ela tinha apenas 15 anos. Em um momento, ele até tentou me convencer de que eu também era sua filha. Esse evento aconteceu há alguns anos, então, infelizmente, não lembro de todos os detalhes, mas recordo a maior parte. Aconteceu quando eu tinha cerca de 4 ou 5 anos, no domingo de Páscoa. Minha família sempre se reunia na casa da minha avó para celebrar feriados e aniversários. Assim como em todos os feriados, minha mãe e eu começamos nossa viagem de 1 hora até a casa dela. Minha mãe prefere viver longe da agitação da cidade, o que explica a longa viagem. Estávamos provavelmente a cerca de 20 minutos do nosso destino quando minha mãe percebeu que estávamos com pouco combustível. Assim, paramos em um posto de gasolina antigo e quase rústico, que tinha apenas alguns clientes. O lugar era vermelho e branco, com algumas decorações festivas do lado de fora e muitos adesivos de Páscoa nas duas grandes janelas de vidro ao lado da porta. Minha mãe, tendo me ensinado a não falar com estranhos nem abrir as portas do carro para ninguém, confiou em mim o suficiente para me deixar sozinha no carro enquanto ela entrava rapidamente para pagar pela gasolina. Ela me disse que voltaria logo antes de entrar no posto. O dia estava agradável, então as janelas do carro estavam abertas para sentir a brisa ao invés de usar o ar-condicionado. Enquanto esperava por minha mãe, lembro-me de ajustar os recortes de papel colorido na minha cesta de Páscoa ao meu lado, depois olhei pela janela traseira do carro. Quando olhei para o lado, vi um homem alto, talvez em torno de 30 anos, se aproximando da minha janela. Ele se agachou levemente e olhou para mim. Oi, qual é o seu nome? Lembro dele dizendo. Nesse momento, lembrei que não devia falar com estranhos, então respondi que minha mãe dizia para eu não conversar com eles. Ele então disse: bem, podemos ser amigos. Meu nome é Charlie, e agora que você sabe, acho que não sou mais um estranho. Naquele momento, achei que ele tinha razão. Em minha mente, pensei que,
já que um estranho é alguém que você não conhece, aquele homem não era mais um estranho, pois eu sabia o nome dele. O homem e eu tivemos uma conversa curta, da qual não me lembro muito bem, apenas lembro dele dizendo que eu tinha uma bonita cesta de Páscoa. Nesse ponto, comecei a sentir um mal-estar, mas, sendo criança, não sabia o porquê. Então, minha mãe saiu do posto de gasolina e notou o homem imediatamente. Ela começou a se aproximar rapidamente do carro, perguntando o que ele estava fazendo ali. O homem parecia entrar em pânico e puxou a maçaneta da minha porta com força. Ele logo percebeu que a porta estava trancada e tentou alcançar a janela, segurando meu pulso e tentando me puxar para fora. Isso me assustou muito, fazendo com que eu entrasse em pânico e puxasse contra ele por instinto. Isso fez com que ele me soltasse e saísse correndo. Minha mãe rapidamente correu para o carro e eu destranquei as portas. Ela me pegou e me puxou para um abraço apertado, inspecionando-me de perto e perguntando repetidamente se eu estava bem. Acabei com uma leve contusão e vermelhidão no braço onde ele me segurou, mas, além disso, apenas estava muito assustada. A realidade do que havia acontecido se instalou naquele momento, e lembro-me de chorar e me agarrar à minha mãe. Depois que disse que estava bem, não lembro de mais nada. Recentemente, perguntei à minha mãe sobre isso, e ela disse que ligou para a polícia imediatamente. Até hoje, minha mãe ainda diz que esse foi o momento mais assustador de sua vida e afirma que, se tivesse chegado mais tarde e voltado para um carro vazio, não conseguiria viver consigo mesma. Isso aconteceu há muito tempo, acredito que em 2006, e eu não poderia ter mais de 4 anos na época. No entanto, lembro vividamente do medo que senti durante esse encontro. Era uma manhã de verão, e o sol já estava alto, mas poucas pessoas estavam na rua, ou na verdade, as ruas estavam praticamente desertas. Minha mãe decidiu levar minha irmã, que tinha apenas 1 ano e estava em um carrinho de bebê, e a mim para jogar fora alguns lixos no ponto de descarte. Vale mencionar que esse ponto de descarte é um pouco isolado, cercado por uma densa e escura floresta no leste da Suécia. Como eu tinha apenas 4 anos quando isso aconteceu, as memórias do incidente se desvaneceram bastante, no entanto, minha mãe se lembra da maior parte, se não de tudo. Ela disse que, ao entrar no ponto de descarte, imediatamente teve uma sensação estranha de estar sendo observada. Eu também me lembro desse sentimento, me sentia inquieta, mesmo não sabendo exatamente por que estava assustada. Acho que podia sentir o medo da minha mãe. Enquanto caminhávamos pelo ponto de descarte, minha mãe parou de repente e me disse algo. Ela mencionou meu nome e pediu que eu segurasse o carrinho com força e não o soltasse, não importando o que acontecesse. Essa é a memória mais vívida que tenho, e não acho que vou esquecer essas palavras, pelo menos, nunca esquecerei como elas me fizeram sentir. Foi como se meu sangue tivesse congelado. Eu simplesmente congelei. Minha mãe parecia séria, mas até uma criança pequena pode perceber quando alguém está realmente apavorado. Minha mãe estava definitivamente com medo de algo, e para mim, o resto é apenas um borrão. Não me lembro muito mais após isso, então deixarei o restante da história ser contado a partir da perspectiva da minha mãe. Esta é a lembrança dela, que relato da melhor maneira possível em suas próprias palavras. Não muito longe de onde estávamos, havia um caminhão estacionado com um homem sentado na frente. Nada de incomum à primeira vista, muitos caminhoneiros costumam parar para descansar ao lado da estrada, mas esse homem estava olhando e não parava de olhar. Ele me observava, examinando meu corpo com o olhar determinado de um predador, fixando os olhos em nós três. Ele parecia realmente satisfeito com o medo que havia instilado em nossos rostos. Nos olhos dele havia algo diferente, quase como se não pertencessem a um ser humano, mas sim a um predador. Eu me senti como uma presa nas garras de um leão, simplesmente não conseguia me mover. Foi quando ele sorriu para mim. Lembro-me desse sorriso vazio, aqueles olhos frios e calculistas, e da forma como ele lambeu os lábios, quase como se dissesse: eu poderia te matar se quisesse. Acredito que esse foi o momento em que minha mãe me disse para segurar o carrinho e segurar firme, para não soltar. Minha mãe é uma mulher pequena, com cerca de 1,50 metros e 45 quilogramas, e poderia facilmente ser dominada pelo homem acima do peso no caminhão.
Mais tarde, minha mãe admitiu que estava com medo de que ele pulasse do caminhão, a derrubasse, possivelmente a agredindo ou até tentando me sequestrar ou a minha irmã. Nós saímos rapidamente de lá ou não jogamos fora muito lixo naquela manhã, apenas nos viramos e voltamos para casa o mais rápido que conseguimos, com uma mãe empurrando um carrinho de bebê e uma criança de 4 anos ao seu lado. Nunca falamos sobre o que aconteceu naquele dia até muito recentemente. O incidente sempre ficou em algum lugar na parte de trás da minha mente, como uma coisa estranha que aconteceu quando eu era criança, e toda vez que passava pelo ponto de descarte, sentia uma sensação estranha no fundo do estômago. Como mencionado anteriormente, isso aconteceu por volta de 2006. Avançando para 2008, o rosto de uma garotinha de 10 anos chamada Angela estampou a primeira página de todos os jornais. Ela havia sido sequestrada, assediada e assassinada, e o perpetrador era um caminhoneiro acima do peso chamado Anders Eklund, agora conhecido como um dos assassinos mais infames da Suécia. Ele foi acusado do assassinato de Embla, além do assédio sexual e assassinato de uma mulher chamada Perila. Também é suspeito de ter sequestrado outra garotinha que ainda está desaparecida, tornando-o um pedófilo, estuprador em série e serial killer. Minha mãe diz que, quando viu a foto de Embla no jornal, especialmente ao notar aqueles olhos frios e familiares, soube que ele era o homem esquisito do ponto de descarte naquela manhã, muitos anos atrás.